Olá pessoal, aqui fala o Rivaldo Robert. Hoje vamos dar a continuidade às nossas aulas sobre microeconomia. Aqui nós já tínhamos abordado sobre a primeira lei de Gosen. Agora vamos abordar a segunda lei de Gosen, ou a regra de ouro. O que diz essa regra? Essa regra vem dizer que um certo indivíduo fica satisfeito quando ele está a consumir um cabaz ótimo. Então, existe um cabaz ótimo que vai proporcionar a esse indivíduo um nível de satisfação, um nível de felicidade, ele dar uma utilidade. Então, aqui nós vamos tentar calcular qual é esse cabaz ótimo que esse indivíduo tem, que ele faça feliz. Quais são as quantidades que ele deve adquirir de um certo bem e do outro ele deixa feliz, ele deixa ótimo. Então, nós temos aqui o seguinte exercício, onde vamos tentar explicar isso com cálculos. Então, aqui diz assim o nosso exercício. Imagina que um indivíduo tem um rendimento de 1.200 nesta economia, tem dois bens. Nesta economia, nós só vamos usar dois bens. Não quer dizer que só é possível com dois bens, não. Um cabaz ótimo. Pode lá ter 5 bens, 20 bens. Isto não interessa. Nós estamos a usar dois para nos facilitar. E nós temos aqui o preço do bem X igual a 60 e o preço do bem Y igual a 30. E uma função utilidade U é igual a 4x elevado a 0,5 vezes y elevado a 0,5. O pedido A, qual é o ponto ótimo deste consumidor? B, represente a restrição orçamental e o ponto ótimo. Aqui no B, estão a querer que nós elaboremos uma restrição orçamental e também incluamos lá o ponto ótimo. Já vimos aqui uma aula sobre restrição orçamental, onde lá explicamos com mais detalhe. Nesta aula não vamos entrar assim em muitos detalhes sobre a restrição orçamental. Então, o primeiro passo é sempre retirar os dados, onde nós conseguimos, onde nós vamos organizar os dados que nós vamos utilizar. Então, nós temos aqui os dados. Temos o rendimento em 1.200, ele está aqui. Depois temos o preço do bem X igual a 60, o preço do bem Y igual a 30 e por último, eu não sei, mas eu sempre esqueço um dado, sempre. E por último, nós temos aqui a função utilidade de 4x 0 elevado a vezes y elevado a 0,5. Então, este aqui. Para calcularmos o ponto ótimo, vamos usar esta fórmula aqui. Esta é que será a nossa base. Aqui temos a utilidade marginal de x, utilidade marginal de y, isso é igual ao preço de x sobre o preço de y, sobre a fórmula da restrição orçamental, que é o rendimento, é igual a x vezes o preço de x, mais y vezes o preço de y. Vejam a aula sobre restrição orçamental, vai nos ajudar. Então, vamos iniciar primeiro achar o ponto ótimo e depois vamos para a linha B. Se puder ser o ponto B, depois já, isso não interessa muito. Então, vou ficar aqui este lado. Então, aqui nós estamos a dizer assim o seguinte, que aqui é a derivada de U em relação a x. Aqui embaixo é a derivada de U em relação a y. Posso reduzir aqui, igual a preço de x sobre o preço de y. Aqui nós podemos já substituir isso. Rendimento, nós temos aqui
1.200 igual o x vezes o preço de x, 60, mais y vezes o preço de y, o 30. Já está aqui. Então, aqui nós podemos substituir isto. Utilidade é este aqui, o U, que é o da utilidade. Então, ficamos aqui com o 4x elevado a 0,5 vezes o y 0,5. Isso tudo entre parênteses, primeira derivada em relação a x. Aqui ficamos com o mesmo 4x elevado a 0,5 vezes y 0,5. Primeira derivada em relação a y. Ficamos aqui. Aqui podemos substituir no momento ou podemos substituir no final também. Não tem nenhum problema. Então, nós podemos ficar aqui com 60 e divide por 30. Aqui, mantemos isso. Não vamos mexer. Então, podemos já ficar aqui. A primeira derivada daquilo. Vamos aqui ver como podemos efetuar a derivada. Ali, nós estamos a derivar o x. Então, ficamos aqui com o 4 vezes o 0,5 a multiplicar, x mantém, ficamos com 0,5 menos 1 vezes o y 0,5. Aqui embaixo estamos a derivar o y. Então ficamos com 4x, vamos com 0,5 vezes o 0,5, y elevado a 0,5, menos 1. Aqui mantemos. Aqui podemos ali efetuar divisão, que nos dá 2. O 30, 60 que divide por 60 que divide por 30, ficamos com 2. Então, dando isto continuidade, multiplicamos aqui, 0, isso dá 2, 0,4, assim. Ficamos aqui com o 4 vezes 0,5, aqui ficamos com, vou supor aqui o risco, ficamos com 2x, aqui ficamos com menos 0,5 sobre y 0,5. Aqui embaixo ficamos com esta, vamos multiplicar aqui o 4, porque isto é multiplicação, ficamos aqui com 4 vezes 0, ficamos aqui com o 2x 0,5 vezes o y, ficamos com menos 0,5 igual a 2. Mantemos aqui a função aqui embaixo, que nos interessa no momento. Aqui nós, usando a regra matemática, podemos, deixa-me aqui usar outro marcador, aqui podemos simplificar este com este. Logo, já temos logo tudo facilitado aqui. Então, ficamos aqui com, estudando a continuidade, já cortamos. Então, já cortamos. Em seguida, o que é que podemos, deixa-me apagar aqui, colocar ali reto. Em seguida, nós vamos inverter e vamos tentar juntar o x com x, y com y. Aqui nós temos o x negativo, podemos mandar esse x negativo para aqui para baixo, o y negativo nós podemos mandar para cima. Então, aqui ficamos com o y 0,5 vezes esse y
negativo, quando passa para cima, ele fica positivo. Y 0,5. Então aqui ficamos com x 5. Esse x negativo, quando passa abaixo, ele fica positivo, igual a 2. Mantemos aqui essa função. Ok? Ali nós temos a mesma base, então adicionamos os expoentes. Então ficamos com y igual a 0,5 mais 0,5. Ficamos com x 0,5 mais 0,5. Aqui mantemos, logo igual a 2, logo ficamos isso com o quê? Ficamos aqui em cima com y, aqui embaixo com x, aqui dizemos igual a 2. A 2, mantemos aqui. Aqui nós podemos aplicar a regra de 3 simples. Então, como é que ficamos com isto? Aqui nós ficamos, aqui o y, aqui é como se tivesse 1. Então, nós podemos ficar aqui com y igual a 2. O x, como está aqui a dividir, vai para o outro lado. Quando vai para o outro lado, ele fica assim. E aqui nós podemos já dizer assim, 1200 é igual a x 60 mais y vezes o 30. Então, nós aqui estamos a dizer que o y é igual a 2x. Então, nós podemos vir substituir aqui no y. Então, até posso prolongá-lo aqui. Então, aqui mantemos, aqui ficamos com 1200 igual a x vezes o 60 mais aqui onde está o y, vamos substituir, porque nós estamos a dizer aqui que o y é igual a 2x. Então, podemos vir aqui substituir. Então, ficamos com 2x vezes o 30. Então, dando a continuidade, fechamos aqui, mantemos aqui embaixo, ficamos com 1200 igual. Aqui podemos escrever assim 60x, mas ali ficamos com 60x. Então, dando a continuidade disto, ficamos com 1200 igual aqui x mais x, ficamos aqui com 120x. Então, aqui isolamos o x, podemos organizar isso, podemos ficar aqui com x igual a 1200 e divide por 120. Logo, ficamos aqui, vamos escrever ficamos aqui com y igual a 2x e ficamos aqui com x igual a 1200 e divide por 120, ficamos no x e 10. Logo, estamos a dizer que o x é igual a 10, então podemos vir substituir aqui. Logo, ficamos com y igual a 10, mantemos aqui, vezes, não, deixa pôr em ordem, ficamos aqui com 2 vezes 10, aqui mantemos, logo ficamos aqui com y igual a 20 e x igual a 10. Então, essas são as quantidades ótimas que deixam esse indivíduo satisfeito. O que nós estamos a dizer com o rendimento que esse indivíduo tem de 1000 unidades e 1200 unidades, ele fica satisfeito com quanto a consumir desde y e
aliás, 20 de Y e 10 de X. Ali é o ponto que ele está alegre, onde é o ponto que ele se sente satisfeito. Aqui podemos já calcular a utilidade. A utilidade é muito simples. Já temos ali as quantidades, é só questão de vir aqui dizer assim, utilidade igual. Aqui temos o 4, que vamos dizer assim, 10 elevado a 0,5, vezes o y, que é 20, elevado a 0,5, e a utilidade é igual a só questão de multiplicar isso, usar a máquina. Ficamos com 4 vezes 10 elevado a 0,5 vezes 20 elevado a 0,5. Logo, ficamos aqui com uma utilidade de 56,57. Assim podemos arredondar. Então, aqui nós já calculamos, já temos linha A, são essas quantidades. Nós podemos escrever aqui, porque vamos ainda precisar bastante do espaço. Temos aqui com 20y e 10x. Então, façam aí um print, porque vou apagar um pouco só isso. Vou precisar um pouco do espaço aqui, para podermos ter a linha B. Podemos ter aqui linha B, senão não vamos conseguir completar o exercício. Ok. Já está. Linha B, o nosso pedido represente a restrição orçamental e o ponto ótimo. Muito simples. Como disse na aula anterior, temos uma aula onde nós demonstramos os passos de calcular uma restrição orçamental. Isso porque nós temos dois métodos. Temos a partir da equação e temos só o método de achar as quantidades máximas de cada um. E aqui nós vamos aplicar as quantidades máximas. Se quer aprender o outro método, veja o outro vídeo, onde vais aprender com mais detalhes. Ok, então, o B. Agora podemos representar a restrição orçamental, o ponto ótimo, num gráfico. Então, nós vamos fazer o seguinte, dizendo assim as quantidades máximas de x é igual, colocamos o 1200, que divide por 60, isso nos dá 1200, que divide por 60, ficamos com 20, e x, e quantidades máximas de y, ficamos com aqui 1200, que divide por 30, 1200 que divide por 30, ficamos aqui com 40. São as quantidades máximas. Aqui nós estamos a dizer, se ele compra 20 de x, consome 0 de y. Quando ele consome 40 de y, consome 0 de x. Então, se fosse para fazer o gráfico, como é que seria? Desta restrição orçamental. Seria o seguinte, ficaremos aqui com y, x, aqui temos o 40, ele pode vir até aqui assim, ficamos com o 20 aqui. Existe um ponto ótimo. O ponto
ótimo. Esse aqui é a restrição orçamental, esse é o limite, ele não pode passar aqui. Mas nós sabemos que um certo indivíduo não vive somente em consumir um certo bem e não consome outro. Então, um certo indivíduo fica satisfeito. Vamos supor, por exemplo, o Y é pão, o X é badia. Então, tu ficas satisfeito quando estás a consumir um pouco de pão e um pouco de badia. Quando tem essa junção, tu ficas alegre, ficas muito satisfeito. Agora, quando estás a consumir só pão simples, sem badia, um pouco estranho. Quando estás a consumir só as badias sem pão, fica estranho. Então, quando juntas os dois, um pouco daqui, um pouco daqui, estás 100% alegre. Então, vamos representar. E a representação, o ponto ótimo, é o cálculo que nós efetuamos a linha A. São esta junção aqui, que tu ficas alegre. Nós podemos dizer assim que o 20 está aqui, e o 10 está aqui. Então, este é o ponto ótimo deste consumidor aqui. É o ponto que tangencia a reta da restrição orçamental. Esse ponto da sua alegria. Então, aqui podemos já pôr a curva. A curva, nós podemos representá-la assim. Deixa eu ver aqui. Exato. Podemos dizer aqui, isso é a nossa U é igual a 56,57. E é assim que nós vamos responder o nosso exercício e mostrar os seus cálculos, o gráfico e tudo mais. Espero que tenham gostado da aula. Até a próxima aula. Não se esqueçam, deixa o teu like, compartilhe os vídeos com amigos, colegas e familiares. Ajude o canal a crescer. Até a próxima aula.